Você já ouviu falar sobre metaverso? Pois é um assunto que tem tomado as mídias nos últimos dias, depois que o Facebook anunciou que mudaria o seu nome para Meta. Metaverso tem sido considerado o próximo capítulo da internet. O que será que vem por aí? Vamos acompanhar esse vídeo, que é um dos mais completos desse canal. Deixe já o seu like, o seu comentário e compartilhe com mais alguém. Vamos lá! Desde o momento em que Mark Zuckerberg anunciou a mudança de nome do Facebook para Meta, muito se tem debatido sobre o que é o metaverso. Considerado o próximo capítulo da internet, o mundo virtual onde as pessoas poderão interagir e realizar qualquer atividade, trabalhar, jogar, fazer compras, se divertir, é a mais recente aposta das gigantes da tecnologia e promete dar novos contornos à comunicação humana. Mas afinal, o que é o metaverso? O metaverso é um universo virtual onde as pessoas vão interagir entre si por meio de avatares digitais. Esse mundo será criado a partir de diversas tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, redes sociais, criptomoedas e etc. A ideia é que o metaverso seja uma espécie de internet 3D, onde comunicação, diversão e negócios existirão de forma imersiva e interoperável. A principal dificuldade para descrever esse universo está no fato de que ele ainda não existe, mas as gigantes de tecnologia estão investindo pesado para que isso mude em pouco tempo. O termo metaverso apareceu pela primeira vez em Snow Crash, livro de ficção científica escrito por Neal Stephenson em 1992. Nele, as pessoas usam o metaverso para escaparem de uma realidade distópica. Como funciona o metaverso e o que é possível fazer lá? No futuro metaverso, as pessoas poderão reproduzir todos os aspectos da vida no mundo virtual. Em comunicado à imprensa na ocasião do anúncio da mudança de Facebook para Meta, Mark Zuckerberg explicou o que será possível fazer no metaverso da seguinte forma: você será capaz de fazer quase tudo o que você possa imaginar. Reunir-se com os amigos e família, trabalhar, aprender, brincar, fazer compras, criar. Bem como experiências completamente novas, que realmente não se encaixam na forma como pensamos sobre computadores ou telefones hoje. O metaverso é um tipo de internet? Ele vai substituir a internet? Antes de mais nada, é preciso ter em mente que o metaverso é um projeto em fase inicial e que tudo o que se fala sobre ele são projeções. Essas especulações não partem do nada, elas são elaboradas a partir dos planos das gigantes de tecnologia, as empresas que agora lideram e determinam o que é a internet. Ainda assim, o futuro da web está em disputa e o que será dela na próxima década é incerto. Em entrevista ao Washington Post, Tim Sweeney, CEO da Epic Games, definiu o metaverso como um playground online. Seria uma espécie de playground online onde os usuários poderiam se juntar a amigos para jogar um jogo multiplayer, como o Fortnite, em um momento, assistir a um filme via Netflix no outro e levar os amigos para um test drive em um carro novo feito exatamente da mesma forma no mundo real e no virtual, propõe. Já Zuckerberg defende que o metaverso irá muito além do entretenimento. Eu acho que o entretenimento vai ser grande parte disso, mas não acho que seja apenas jogos. Eu acho que este é um ambiente persistente e síncrono, onde podemos estar juntos, o que eu acho que provavelmente vai se assemelhar a algum tipo de híbrido entre as plataformas sociais que vemos hoje, mas um ambiente onde você está incorporado nele, disse o CEO da Meta em entrevista ao site The Verge. O cientista de computação e desenvolvedor do primeiro sistema funcional de realidade aumentada, Louis Rosenberg, tem uma opinião bastante polêmica sobre os efeitos que o metaverso pode ter. Para ele, é capaz que esse universo distorça a nossa percepção da realidade. Em um artigo publicado no site Big Think, Rosenberg alertou que o metaverso é um mundo que mescla a realidade virtual e realidade aumentada em um ambiente imersivo. Isso pode criar uma espécie de distopia cyberpunk na vida real.
Estou preocupado com os usos legítimos de realidade aumentada pelos poderosos provedores de plataforma que controlarão a infraestrutura, escreveu o cientista em seu ensaio. O metaverso é encarado por muitas empresas como o futuro, mas certamente a pessoa mais animada com isso é Mark Zuckerberg. A maior preocupação do cientista é que o metaverso faça a realidade como nós conhecemos atualmente desaparecer. Isso pode acontecer pelo fato de as pessoas não poderem mais simplesmente se afastar de seus objetivos para ter interações no mundo real. Segundo ele, é possível que o metaverso cresça a ponto de impactar essencialmente todas as facetas da vida humana, tornando impossível distinguir o que é real e o que é virtual para algumas pessoas. Isso quer dizer que estaríamos constantemente expostos a uma realidade falsa, construída por terceiros, já que a realidade aumentada poderia se sobrepor a tudo. No ano de 1984, foi importante para as bases intelectuais do transhumanismo. Enquanto o escritor William Gibson lançava o livro Neuromancer, introduzindo os conceitos de inteligência artificial avançada, uma rede em Matrix e um cyberespaço imersível e tátil conectado ao sistema nervoso, criando uma alucinação consensual, o cientista da NASA, Robert Drestron, vislumbrava um futuro dominado pela inteligência descorporificada. Veja o que escreveu Robert Drestron em 1984. Um dia, um cientista será capaz de retirar o conteúdo da sua mente e transferi-lo para a memória de um computador. Porque a mente é a essência do ser. Podemos dizer que tal cientista entrou no computador e passou a habitá-lo. No mínimo, podemos afirmar que a partir do momento que o cérebro humano habita em computadores, ele será libertado da fraqueza da carne mortal. Ele está no controle do seu próprio destino. A máquina é o seu corpo, ele é a mente da máquina. Esta parece ser para mim a forma mais inteligente e madura de vida no universo. Habitar placas de silício e não mais limitado pela duração da vida no interior do ciclo mortal de um organismo biológico. Tal espécie de ser viverá para sempre. A tecnologia transhumanista. O Vale do Silício desenvolve conceitos quase religiosos como o de singularidade. A crença de que em um dado momento a curva de evolução ficaria tão vertical que ultrapassaria o limite do próprio gráfico. As máquinas ficariam tão inteligentes pelo acúmulo de dados que superariam as capacidades humanas, levando a uma inteligência tão sobre-humana que seria incompreensível para os nossos pobres cérebros dependentes de sinapses bioquímicas. Uma estranha mistura a tal ponto que o engenheiro e empreendedor milionário do Vale do Silício, Anthony Levandowski, o engenheiro que construiu o automóvel autônomo da Google, criou a empresa Otto de caminhões autodirigidos e que foi adquirida pela Uber em uma milionária transação em 2016, fundou em 2017 uma corporação religiosa sem fins lucrativos chamada Way of the Future, cujo princípio tecnomístico assumido é desenvolver e promover a criação de uma divindade com base na inteligência artificial e, através da compreensão e adoração dessa divindade, contribuir para melhoramento da sociedade. Veja o que descreve o engenheiro computacional Jaron Lanier. Os cientistas da computação são humanos e são tão aterrorizados pela condição humana como qualquer outro. Nós da elite técnica buscamos alguma forma de pensar que nós podemos dar uma resposta à morte. Isso ajuda a explicar o fascínio de um lugar como a Singularity University. O influente Vale do Silício narra uma história que seria assim. Um dia, no futuro não muito distante, a internet vai de repente ser incorporada a uma superinteligência artificial, infinitamente mais inteligente do que qualquer um de nós individualmente. Vai se tornar um ser vivo em um piscar de olhos e dominar o mundo antes que os seres humanos percebam o que está acontecendo. Jaron Lanier escreveu isto para a revista The New York Times em 2010. Os transhumanistas sustentam que a condição humana de ignorância, solidão, tristeza, doença, velhice e morte pode ser transcendida por meio de dispositivos tecnológicos. Superar os parâmetros básicos da condição humana: finitude, contingência, mortalidade, corporalidade, animalidade e limitação existencial.
Claro que essa agenda tecnomística vem empacotada pelo otimista discurso comercial empreendedor de Mark Zuckerberg sobre as futuras formas de relacionamento no metaverso. Veja o que diz. Bem, estou empolgado em ajudar as pessoas a entregar e experimentar um senso de presença muito mais forte com as pessoas de quem gostam, com quem trabalham e onde desejam estar. O que a realidade virtual e a aumentada pode fazer e o que o metaverso em geral vai ajudar as pessoas a experimentar é uma sensação de presença que eu acho que é muito mais natural na maneira como fomos feitos para interagir. As interações que teremos serão muito mais ricas, parecerão reais. No futuro, em vez de apenas fazer isso por telefone, você poderá se sentar como um holograma no meu sofá, ou eu poderei sentar como um holograma no seu sofá. E vai realmente parecer que estamos no mesmo lugar, mesmo se estivermos em estados diferentes ou a centenas de quilômetros de distância. Acho que isso é muito poderoso. E aí, pessoal, coisa séria ou não é? Deixa aí nos comentários já o que você pensa sobre isso, qual a sua opinião. Eu quero deixar aqui o meu comentário, que é o seguinte: nós, no mínimo, devemos estar de olhos abertos em relação a isso. Assim como no passado, algumas pessoas mais conservadoras diziam que a televisão era do diabo, mais tarde que o celular, que a internet eram ferramentas do diabo, e hoje nós vemos aí muitos cristãos e até pregadores utilizando desses mecanismos para anunciar a palavra de Deus. Hoje muitos dizem que o metaverso pode ser uma ferramenta do diabo. Isso só o tempo dirá, e o Espírito Santo ele vai alertando a sua igreja. Hoje esse vídeo fica para nós como um alerta, que nós devemos estar precavidos e nos orientar. Veja o que a palavra diz em 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A nossa parte é estar sóbrios, não deixar que nada venha tirar a nossa sobriedade, manter a cabeça no lugar, a cautela, priorizar o que é mais importante na nossa vida, que é a comunhão com Deus, sem nos deixar dominar por qualquer coisa. Como diz a palavra em 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Dizem que através do metaverso poderá, por exemplo, ter um estádio de futebol com 3 milhões de pessoas assistindo aquele jogo ao mesmo tempo. E isso em todos os lugares do mundo, pessoas de todas as partes, acessando aquele universo digital e fazendo esse tipo de atividade. Talvez haverá cultos dentro do metaverso, reuniões. A pessoa vai colocar o óculos e ela vai estar entrando naquele universo digital, onde ali haverá uma igreja, um púlpito, um pregador, anunciando a palavra para ela. Por que não? Afinal de contas, falava-se no passado que a televisão era o caixote do diabo, que ninguém poderia aceitar as coisas que ali eram ditas, mas se levantou pregadores. Um deles, o missionário R.L. Soares, um dos pioneiros em anunciar o evangelho através da televisão, Silas Malafaia e outros. Portanto, precisamos estar acautelados, vigilantes, sermos sóbrios e não ignorar os ardis de Satanás, mas estar com o coração ligado em Deus para que Ele nos dirija em tudo. Quando vier a marca da besta, quando vier o anticristo, nós saberemos. Fique com Deus, deixe aqui o seu comentário, o seu curtir e que o Senhor te ajude. Até um próximo vídeo, em nome de Jesus.